Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O alerta do ministro Gilmar Mendes ao risco de infiltração do crime organizado nos partidos políticos pela proibição de doações eleitorais por empresas nos dá oportunidade para retomar o debate sobre corruptos e corruptores na relação com o poder público com o setor privado. Hoje, eu entrevisto o jurista Walter Maierovitch, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo e presidente no Instituto Giovanni Falcone de Ciências Criminais. Muito obrigada, doutor Maierovitch, por estar conosco. É preocupante esse alerta dado pelo ministro Gilmar Mendes? É muito preocupante porque ele é verdadeiro. Toda organização criminosa tenta se infiltrar no poder de alguma forma e tem forte poder corruptor. Vamos lembrar um pouquinho, Maria Lídia, do Pablo Escobar, que se infiltrou na vida política partidária da Colômbia com seu cartel. Vamos pensar no Júlio Andreotti, 7 vezes primeiro-ministro da Itália e várias vezes ministro, que foi condenado definitivamente por associação à máfia e só não foi para a cadeia porque o crime prescreveu. Então, nós temos N exemplos e veja, se a gente olhar um pouquinho para o Rio de Janeiro, aqueles vereadores e que foram até descobertos ligados às milícias. E agora nós temos 2 deputados, um federal, aquele Vargas, que é ligado a um doleiro, e o outro estadual, sob suspeita de ligação com o PCC. Eu falei doleiro porque quando da Convenção da ONU de Palermo, que é a primeira e única convenção sobre crime organizado, e eu participei, houve uma preocupação de se colocar na definição de crime organizado algo que pegasse os doleiros. Porque o doleiro atua em rede planetária, é uma organização criminosa. Então, nós já começamos a pipocar casos no Brasil. Agora, quando o senhor deu todos esses exemplos, nós estamos falando de bandidos, né? O senhor falou de bandidos. Agora, tem uma outra questão que eu quero até indagar, se isso também é um sistema de crime organizado. Essa relação do setor público com o setor privado, as empresas que financiam campanhas, os agentes financeiros, a relação com agentes públicos corruptos. Isso aí pode ser entendido, desvio de tanto dinheiro público, como nós temos visto por denúncias consistentes. E isso pode ser entendido também como um sistema de crime organizado que tem ali as suas garras nos partidos políticos e no poder público? Sim, e na realidade, várias legislações europeias se preocupam muito com essa ligação espúria. Promíscua, né? E que o objetivo ali está uma semente para a organização criminosa florescer, aumentar. Então, essa relação de promiscuidade gera aquelas pré-máfias. E é interessante notar, e a gente está falando até em financiamento, em caixa 2, em clientelismo, em bancadas já corrompidas, é bom verificar que as legislações europeias, especialmente a legislação italiana, desde 92, e ela foi alterada agora para aumentar a pena em 2014, há 2 meses atrás, estabelece essa relação, essa correlação entre políticos, partidos e máfias. Doutor Maierovitch, agora essas denúncias acabam resultando muitas vezes em investigações, até julgamento, condenação, né? O tal do crime do colarinho branco, o chamado julgamento do chamado mensalão, né? Colocou banqueiro. Nunca nós vimos isso, ex-ministro, políticos, lideranças importantes na cadeia. Eu não quero questionar o julgamento, mas é o fato. Né? Isso existe. Agora, quando há essas denúncias de desvio de dinheiro público, sempre aparece o doleiro, aparece um executivo de altíssimo nível dessas empresas que acabam indo a julgamento ou na CPIs fazer os depoimentos, mas as empresas acabam sendo sempre poupadas.
naquele alerta de Gilmar Mendes, aí eu indago. Esse cuidado de não colocar as empresas também sob júdice, por quê? Porque elas são as financiadoras de campanha e elas que garantem que se chegue, que se mantenha no poder? Essa falta de ética das empresas, essa falta de visão social das empresas, de cidadania empresarial, é que vem prejudicar. Mas eu vou chamar a atenção em cima disso que você falou, em uma recente alteração legislativa com relação à corrupção, a essas ligações que acabou de ocorrer. E vem um alerta que para o Brasil pós-mensalão vai nos ajudar muito, mas a necessidade de os ministérios públicos, dos estados e federal, pensarem nisso, que deu certo nos Estados Unidos, é objeto de uma legislação de segunda geração que vem melhorando. Se você tem, para o telespectador ver bem, uma subtração desse copo d'água, e se descobre ou se tem indicativos de que a subtração são de vários copos d'água, mas a gente já tem a segurança de que um copo d'água foi subtraído, centrar no copo d'água para evitar que o processo demore, que as provas sejam longas, que haja separação de processos, ouvida de gente aqui, carta rogatória para outros países. Então, essa é a medida que está faltando a nós ainda. Se nós temos esta prova, pode sair já uma primeira condenação. Nós estamos longe disso e ainda, infelizmente, nem pensamos nisso. Basta ver o mensalão, que ainda tem pedaços fora do Supremo. E o senhor vê, então, que a saída é isso, a tolerância zero em cima do fato comprovado e o julgamento até o fim naquilo. Veja, por pequeno ou insignificante que possa parecer. Sim, precisamos buscar logo uma condenação e ir replicando. Veja, por exemplo, esse caso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, essa vergonha com relação ao caso Paulo Maluf, já podia estar condenado por um fato só há muito tempo. Então, o que isso leva? Leva a processos demorados e, evidentemente, a prescrição, até porque, ao entrar nos 70 anos, já o prazo prescricional é pela metade e o Brasil também demora em mudar, né? E eu agradeço muito a sua entrevista. O senhor chama a atenção para a importância do cidadão, do eleitor, né? Estar atento à luta contra a impunidade. Perfeito. Aí é que a presença do eleitor para poder mudar alguma coisa. Na hora do voto, lembrar disso também. E as autoridades darem velocidade, que é o que nos falta. Nós ainda andamos num ritmo, se fosse possível, de lesma reumática. Muito obrigada, doutor Maierovitch. Uma boa noite. Boa noite.